Pastor Robério, por favor, coloque-se de pé. A família, né, está contigo. Esse homem de Deus, um homem que Deus nos deu o privilégio de conhecê-lo, a amizade, e ele pôs prontinho para vir, né? Mora longe. Às vezes a gente fica pegando gente aqui só de Goiânia, tem tanta gente de Goiânia, e eu liguei para ele: ô pastor, eu vou com alegria. E aí Deus abençoou que ele veio de carro, né? Mas no dia que a gente acertou: pastor, eu vou de ônibus, vou tranquilo, pastor, eu pego a jardineira aqui e vou embora. E eu gostei disso, eu sei que Deus vai falar conosco pela instrumentalidade desse homem, né? Glória a Deus pela tua vida, viu, querido? Vamos dizer um forte bem-vindo a eles, vamos? São bem-vindos em nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor. Já quero convidá-lo para estar ministrando a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Todos os irmãos encontraram, irmãos? Glória a Deus. Primeiro versículo, a Bíblia nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Para mim, irmãos, é um carinho imenso, é um privilégio, na verdade, estar entre os irmãos. Eu me sinto hospitalizado sempre que eu venho aqui. A segunda vez que eu venho, eu me sinto assim, irmãos. Eu me sinto hospitalizado, o carinho com que os irmãos me recebem. A outra vez que vim, eu não pude trazer minha família. Dessa vez, graças a Deus, o Senhor providenciou para a gente estar aqui, eu e minha família. Está ali a minha esposa que me acompanha. Não está todos os meus filhos. Ali está a minha filha mais velha. Embora você olhe para ela assim, irmão, você vê ela pequenininha assim, mas ela já terminou os estudos, viu? Fica de pé aí, Vitória, para eles te verem. Ela terminou os estudos, viu, irmãos? Tem se esforçado bastante. E está a minha esposa também ali. Nós já estamos juntos aí há 23 anos, viu, irmãos? Por que eu faço questão de falar 23 anos? É muito difícil você encontrar um pregador que privatiza pelo caráter da família. Porque a família, ela está em primeiro lugar. Ali é um troca-troca, pastor Valdeci, de mulher, igual se troca de camisa, irmãos. Um mês o pregador está com a ruiva, em janeiro, em fevereiro ele está com a morena, em março ele está com a galega, e aí vai. Isso não é projeto não, pastor. Não. Esse projeto pode ser do diabo.
Deus abençoe o pastor Valdeci. Muito obrigado, pastor, pelo carinho. Me senti abraçado aqui, viu? Deus abençoe toda a comitiva de obreiros, os irmãos, toda a gama de obreiros que me receberam com muito carinho aqui. Meus irmãos, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é um capítulo muito conhecido pela igreja. Na verdade, esse é o carro-chefe, o ponto de partida do livro do profeta. Porque é aqui que nós nos identificamos, tanto com a história do profeta, quanto com a nossa própria história. Se eu for colocar um tema aqui em cima dessa mensagem, irmãos, eu quero intitular aqui, Projetados no Vale. Projetados no Vale. E esse capítulo 37, na verdade, ele está baseado com outros capítulos. E outros capítulos que recheiam, porque texto sem contexto é pretexto. Então, todo texto tem que ter contexto para que não haja nenhum pretexto. E o capítulo 37, o profeta conta a história do cenário que ele está vendo em sua visão profética. Porém, para entendermos, é preciso nós entrar no percurso do capítulo 1. Porque no capítulo 1 ele se encontrava entre uma quantidade de pessoas que veio de Jerusalém. E ele sabia que a maioria era de sangue judeu que estava lá. E ele estava à beira do rio Quebar. E ali ele começou a ter visões de Deus. O profeta está contando o local do endereço onde ele estava, local de estágio. Porém, ali é o endereço. Mas no capítulo de número 8, versículo de número 3, o profeta conta o testemunho de como foi a chamada dele. Pastor Roberto, e como foi a chamada do profeta? Primeiro ele conta o endereço, porque ele é um profeta, pregador. E se ele está falando o endereço, é porque todo pregador tem que ter um endereço. Não tem essa analogia ou essa história de que pregador está só na itinerância. Não existe. Eu sou itinerante há 16 anos. Mas graças a Deus eu sempre tive um endereço. Eu sei onde congrego. Eu tenho um local para congregar. Eu tenho um pastor à minha retaguarda que responde por mim. Então não existe essa de pregador como ovelha desgarrada, que está só na itinerância. Pregador tem que ter pastor, tem que ter igreja, tem que ter endereço. E detalhe, irmãos, que ele conta onde é o endereço dele. E logo ele vai contar o testemunho. E sabe como foi o testemunho? No livro do profeta Daniel, ele tem uma chamada por visões de sonhos. Através de sonhos, Deus chama o profeta Daniel. Se você observar a história do profeta Aías, ele foi chamado em uma época onde Israel plantava tanto trigo, mas tanto trigo, que Deus o pega de trás das plantações de trigos. Assim como também o profeta agricultor, o profeta Joel. Se tu procurar nos percursos da Bíblia, você vai encontrar a história de Eliseu, que Deus o pega de trás dos bois. Deus pega Davi e o tira de trás das ovelhas malhadas. José, Deus dá sonhos, dos próprios sonhos para José. José sonhou os sonhos de Deus. Porém, cada um na história da Bíblia tem uma chamada. Mas a chamada do profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, é diferente. E ele diz assim: e uma mão misteriosa me pegou por entre os cachos dos cabelos da minha cabeça. Ali está, irmãos, a chamada do profeta. Eu não sei se ele esperava um amigo para dialogar. Eu não sei se ele esperava na beira do rio Quebar um companheiro para poder passar o tempo ali junto com ele. Eu não sei se ele tinha horário marcado dentro da corte. Eu não sei se o profeta estava prestes a capinar um território com uma enxada na mão. Eu não sei se o profeta ele ia fazer algum relato ou escrever um rolo com um tinteiro, um penacho, um nanquim. Não se sabe qual era a proposta do profeta. Só se sabe que uma mão misteriosa
A palavra mistério vem da onde nós nem pensa que vai vir. Uma mão misteriosa, desavisada, que não bate na porta, não pede licença, não dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela só chega desavisada e o pega por entre os cachos dos cabelos da cabeça e de pendura ele e leva para um cenário que ele pensa que vai talvez ser o melhor cenário da história. Você imagina a senhora que é dona de casa, o senhor que é trabalhador, assim como a sua esposa. Você imagina você, irmã, lá na beira do seu fogão, e de repente uma mão misteriosa te cata por entre os cachos dos cabelos da sua cabeça. Imagina aí, irmão, você que está lá na sua empresa, ou você que está trabalhando para alguém, talvez você atrás de um balcão de uma padaria, de repente uma mão lhe pega por entre os cachos dos cabelos da cabeça e te leva de pendurado, irmãos. Essa viagem aqui é uma viagem que não vai para o Itaparque, nem para o setor de mansões Parkway lá em Brasília, muito menos para a Disneylândia. Não é para conhecer a Torre Eiffel. Essa mão misteriosa o pega e leva para o cenário de Ezequiel, o capítulo 37. Vai levar para o pior cenário da história da Bíblia. Vai levar para o maior hecatombe da história. Vai levar ele e vai colocar para o cenário mais fético e talvez o mais terrível de todos os cenários da Bíblia. Talvez nem Hollywood conseguiu planejar um filme tão tenebroso como o Vale de Ossos Secos da visão do profeta Ezequiel. Eu acho lindo que essa mão vai o levar de maneira misteriosa e o coloca no vale. E ele disse que viu. E eu vi o vale de ossos. E era muito numeroso a quantidade de ossos que tinha no vale. Era osso que era de uma maneira inumerosa, incontabilíssima. Não dá para contar a quantidade de ossos. E essa mão me levou e me fez. Aqui a palavra me fez está no centro da vontade. Porque essa mão fez ele andar em redor do vale. Mas espera aí, pastor Roberto. Essa mão o fez andar em redor do vale, sim, senhoras e senhores. O fez andar em redor do vale. E por que não fez ele andar por cima do vale? A história, irmã, é muito linda. Deus não faz ele andar por cima dos ossos. Mas pastor Roberto, mas não poderia porque os ossos já estavam mortos. Mas mesmo mortos, ossos secos para Deus ainda tem um grande valor. Deus não despreza ossos secos. Diga para o teu vizinho aí, para a tua vizinha, diga assim: olha, Deus não despreza os ossos secos do caminho. E Deus o faz andar em redor do vale. Talvez eu e você olharia para aquela montanha de ossos, para aquela pilhagem erigida de ossos, e diria: mas eu poderia andar pelos ossos, não tem mais valor, já morreu. Aqui está 206 ossos de cada indivíduo dentro do vale. Eu poderia andar sobre os ossos, mas Deus não dá permissão para ele andar sobre os ossos, porque a vontade não era do profeta. Deus o faz andar em redor do vale, porque a vontade é de Deus. Porque o que acontece entre nós e no nosso meio não é vontade nossa. Tudo que acontece é permissão de Deus. É Deus quem permite, é vontade dele. Mas ele não poderia pisar, não poderia pisar, porque ali tinha história. E ninguém tem o direito de pisar na história de ninguém. Eu vou repetir para ver se a nave toda pega. Só esse lado de cá que pegou, irmãos. Deus não deu permissão a ninguém a pisar em cima da história do outro. Toda história tem um valor para Deus. A história pode estar só a carcaça, irmão, só a arcádia óssea. Para Deus ainda continua sendo história. Diga para o teu vizinho, para a tua vizinha, diga assim: olha, possa ser que alguns projetos meus viraram ossos secos. Fala, mas para Deus ainda continua sendo história. E Deus não permite ele pisar nos ossos de maneira alguma, porque os ossos secos para Deus
tem muito valor. A verdade disso, irmãos, é que Deus valoriza mais os ossos do que aquilo que o homem tem capacidade de fabricar. Deus valoriza mais os ossos do que aquilo que o homem tem capacidade de fazer. Deus valoriza mais os ossos, porque aquilo não é inventado, aquilo é criado. Todos nós somos criações de Deus e não invenção de Deus. Isso aqui é invenção do homem. 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 Isso é invenção do homem. Agora isso daqui, irmão, é criação de Deus. Deus não é inventor. Inventor é Thomas Edison, que criou a lâmpada, inventou a lâmpada. Deus não é inventor. Quem inventou foi Santos Dumont, que é o pai da aviação aérea. Deus não é inventor. Deus é criador. Você sabe o que eu acho lindo? É que Deus, ele não deixa o profeta pisar. E ele dá mais valor na criação do que na invenção. Fato disso é Sansão, um dos 14 juízes de Israel. A história nos diz que Sansão, ele é colocado num local chamado Pierote. O que é Pierote? É um beco ou pirraiote. É um beco sem saída. E os filisteus vão armar uma tocaia contra Sansão. 500 de cá, 500 de lá. Eles vão armar uma tocaia, coloca Sansão num beco sem saída. Talvez Sansão olhou para frente e tentou procurar um tarcápio, não achou. Tentou procurar uma peixeira baiana, não encontra. Talvez uma espada do Jiraya, e não tem uma espada do Jiraya. Talvez ele tentou procurar aquele punhalzinho de lampião, e não encontra. Sansão olhou para o lado, olhou para o outro. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Sansão. Faz a visão de Sansão se abrir. E a visão de Sansão se abrindo, eu imagino o Espírito de Deus dizendo: olha para baixo. Quando ele olhou para baixo, a Bíblia diz que ele viu uma arcádia óssea e seca e cadavélica de um jumento. E ele viu aquela arcádia óssea de um jumento no chão. Talvez ele pense com a mente humana: se não tem tu, vai tu mesmo. E o Espírito Santo dizendo: pega o osso, sem medo. Mas talvez Sansão tentou pegar o jumento inteiro e falou assim na cabeça: então eu vou dar uma jumentada em todo mundo. E Deus olhou para ele e falou: não preciso de pegar um jumento inteiro. Pega apenas o osso que eu lhe der na palma da tua mão. E a Bíblia diz que ele pegou uma queixada de um jumento e matou 1000 filisteus, irmão, 500 de lá, 500 de cá, fez 2 pilhagens de montões e matou 1000 filisteus com uma queixada do jumento. A queixada do jumento na mão de Sansão parecia um fuzil AR-15 na palma da mão de Sansão. Segura a sua mão direita lá em cima assim, segura assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus tem algo que alguém vai criticar, mas Ele vai colocar na tua mão. Aquilo que muitos rejeitaram, Ele vai colocar na tua mão. Aquilo que para muitos não tem valor, na tua mão vai valer mais do que os rubis da terra. Deus vai colocar uma queixada de jumento na palma da tua mão. Não critique, não rejeita, não aleluia, não coloque de canto. Pega essa queixada e diga assim: olha, pode vir demônio de lá, pode vir demônio de cá, pode vir demônio da esquerda, pode vir demônio da direita. Eu vou passar por cima com a queixada que Deus me der. Deus está te dando uma queixada, aleluia. Tem gente que vai sair daqui nesta noite revestido do poder de Deus, revestido. Deus está projetando coisas novas hoje aí. Ai, meu Deus. Oh, a nova impéria como a núbia de lava saio sobre a terra. Ossos secos para Deus ainda tem muito valor. Não despreze os ossos secos. A Bíblia diz que está havendo uma guerra e um jovem é morto na guerra. E pegaram esse jovem na guerra mais brutal,
mais crudelíssima, e jogaram dentro de uma cova. Sumiram no mundo, irmãos. Deixaram o jovem para trás. Mas o jovem, ele não cai numa tumba comum. Ele não cai numa cova comum. Era uma cova dos mistérios de Deus. Porque se o homem não inventar um baú de mistérios, Deus cria um baú de mistérios. Aleluia, porque Deus é criador, lembra? Porque Deus é criador. Deus criou um baú com a própria terra, que eu e você chama de cova. E lá dentro estavam os ossos do profeta Eliseu. Aleluia, glória. E o jovem ressuscitou só de tocar nos ossos do profeta. Meu Deus, Deus tem um baú de mistérios para você. Aleluia, glória a Deus. Se o seu casamento estava quase morto, Deus tem um baú de mistérios para ressuscitar o teu casamento. Se aquele teu emprego estava quase para morrer, Deus tem um baú de mistérios para ressuscitar o teu emprego de novo. Se a tua saúde estava debilitada e você quase que desce a rampa fria, está quase morto, aleluia, Deus tem um baú de mistérios para ressuscitar, para restaurar a tua saúde. Deus tem um baú de mistérios para você. Não despreze os ossos do baú. Aí o Senhor Deus disse para o profeta: não pode pisar, não pode. Ninguém tem direito de pisar em ninguém. Pessoas que deveríamos carregar no colo, no entanto levanta o calcanhar contra nós. Pessoas que vestiu a nossa camisa, comeu no nosso próprio prato, deitou até na nossa própria cama. Depois que a gente vira as costas só um pouquinho, para poder procurar perspectivas, estatísticas e metas, o primeiro punhal que ele encontra, ele enfinca nas nossas costas. Deus não deu permissão para ninguém pisar em ninguém. Ninguém. Ah, Deus, mas o Senhor me colocou no vale. Eu não posso pisar sobre os ossos do vale, não. Aí é uma pilhagem. Ele disse: sei, Senhor. Aqui é uma pilhagem de ossos, não. Aí é uma pilhagem de histórias. Você não pode pisar na história dos outros. Não pise na história de ninguém. E nunca tenha inveja da história dos outros. O nosso maior conselho da Bíblia é a história de Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a Bíblia diz que Saul está desanimando os soldados, porque Golias está do outro lado gritando: me envia um homem que consiga guerrear contra mim. Manda um homem que consiga lutar contra mim. E lá dentro do palácio, Saul está dizendo aos generais, aos capitães, está dizendo o seguinte: vocês estão vindo aqui porque vocês têm amor ao reino. Vocês amam o reino. Você está vendo aquele gigante de 3 metros de altura? Vai pisar em vocês igual pisa em tomate. Vai esmagar vocês tudo. Vai arrebentar, vai esfolar, vai arrancar as tripas de vocês para fora. Vai esmagar a cabeça de cada um de vocês. Mas fiquem aqui porque vocês têm amor pelo rei e pelo reino. Mas todo mundo vai morrer. Davi, irmão, entrou dentro do palácio. O gigante lá 3 metros. Aqui um tampinha de bingo. 1,50 m de altura, pastor. O menino aparece, pequenininho que nem eu. Chega lá diante do palácio, diante do trono. E o homem do palácio olhou para ele. E ele levanta a mão, pedindo permissão para falar. Quem já foi do aquartelamento, ou quem é militar, sabe do que eu estou falando. Que o soldado EV, ele pede permissão até para o soldado EP. Ou seja, o soldado mais novo, ele pede permissão para o soldado mais velho. E quando ele entra na presença de alguém que é maioral do que ele fala: permissão para falar? É assim ou não é? Você é militar? Já foi militar? Permissão para falar? E ele entra lá dentro como se estivesse dizendo permissão para falar, porque a Bíblia diz que ele era sisudo e de boa aparência. Ele era muito educado e tinha uma beleza inescrutável. E quando o menino entrou lá dentro, ele pediu permissão e o rei falou: fala, menino. Ele que viva o rei para sempre. Será regra em Israel. Ele disse: rei Saul, está escrito em 1 Samuel capítulo 17, depois você lê na tua casa. Não desanima o povo não.
Não faz isso não, o Senhor está deixando o povo desanimado. O teu servo vai à guerra. Olha o tamanho, o teu servo vai à guerra. Todo mundo começou a rir dele. Todo mundo começou a caçoar do menino. Escarneceram do menino. Para o escarnecimento ficar muito maior, você sabe o que o menino faz? Sabe o que eles fazem com o menino? O rei Saul aproveita o ensejo. Ele desce do trono, tirou o capacete dele e colocou no menino. Tirou os umbrais dele de guerra, colocou nos ombros do menino. Tirou a caneleira dele, colocou no menino. Tirou o peitoral, colete de guerra, colocou no menino. Depois que ele colocou a armadura no menino, o menino começou a virar efeito sanfona. E a Bíblia diz que ele não dava conta de andar, por causa do peso da armadura. Toda a armadura tem um peso. A minha armadura tem um peso. A armadura dos senhores e das senhoras tem um peso. Talvez o senhor ou a senhora não dá conta de carregar a minha armadura, e eu não dê conta de carregar a sua, porque cada armadura tem a sua história. E ninguém deve, aleluia, rejeitar a história de ninguém. Toda armadura tem um peso. Aí Davi, com muita educação, disse: rei Saul, eu respeito a tua história. Pega teu capacete, pega os seus umbrais, pega a sua espada, pega o seu escudo. Eu vou com as armaduras que Deus me deu. Aleluia. A pastor Roberto fulano canta, ele canta, e tu faz o quê? Eu prego. Mas eu queria cantar, não sinta inveja da ferramenta do outro não. Se você prega e ele canta, Deus vai te usar na pregação. Mas pastor Roberto, fulano ora, o câncer cai, a AIDS vai embora. E o que que tu faz? Eu apenas canto. Continue cantando, que tem muita gente sendo curada através do teu louvor. Não despreze a ferramenta que Deus te deu. Não tenha inveja da ferramenta. Diga para o teu vizinho, diga para ele: cuida da tua ferramenta. Fala, não para de esmerilar ela, cuida dela. Porque tem gente que quer ter ferramenta, mas não quer cuidar da ferramenta. Tem gente que tem apaixonado em almejar a ferramenta, mas não quer ter o trabalho de se levantar para cuidar da ferramenta. Você lembra do jovem do machado? O jovem do machado bateu com tanta força, mas com tanta força, o machado dele estava tão cego, mas tão cego, que até tendência foi botar mais força. Teve uma hora que ele teve que confessar, disse: homem de Deus, o ferro do machado caiu. Está onde? Está ali. A humildade foi tão grande que ele confessou aonde que caiu. Tem gente que não tem nem mais humildade de confessar onde que cai. A ferramenta dele só caiu porque ele não teve o cuidado de esmerilar ela. Ferramenta cega não corta nada. Ferramenta cega não tem produtividade. Tem gente que nunca mais levantou as madrugadas para esmerilar a ferramenta. Tem gente que nunca mais levantou pela manhã para dizer obrigado pelo dia, para esmerilar a ferramenta. Tem gente que nunca mais tirou 25 minutos de leitura de Bíblia. Chega aqui, irmãos, quer ser o melhor professor do mundo. Esmerila a tua ferramenta. Se está repetitiva as tuas mensagens, dessas madrugadas, vai esmerilar a tua ferramenta, porque ela continua cega. Aleluia. O Senhor não permite ele pisar nos ossos. E o Senhor Deus olhou para ele e disse assim: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Se fosse uns e outros aí, dizia assim, pastor Valdeci: lógico que pode. Eu orei e o câncer caiu. Eu orei e a AIDS foi embora. Eu orei e a perna que era curta cresceu. Sempre o ego do eu. Deus vai bater um espiritômetro para medir a humildade do profeta. E aí, profeta? Ele diz: Senhor Deus, se tu é o Criador, eu sou a criatura. Se tu é o fabricante, eu sou a fabricação. Se tu é Deus, eu sou servo. Se tu é pai, eu sou filho. Eu não sei de nada. Tu é quem sabes. Tu é quem sabes. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: filho do homem, então profetiza.
Diga sim, filho do homem, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmão, no dia que eu li isso, eu fiquei pensando, Deus mandou o profeta dizer aos ossos ouvir a palavra do Senhor. Irmão, eu fiquei 6 anos estudando isso, pastor. 6 anos, pastor. Por que Deus manda o profeta falar para os ossos ouvirem, sendo que o osso não tem ouvido? Como é que uma coisa que não tem ouvido vai ouvir agora? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Depois de 6 anos eu vim descobrir uma coisa. Deus me revelou uma coisa, através da anatomia. Ossos não têm ouvido, mas o ouvido tem osso. Não, vou repetir para ver se a igreja pega aqui com alegria. Ossos não têm ouvido, mas o ouvido tem osso. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Tudo na Bíblia é mistério demais. Ossos não têm ouvido, mas ouvido tem osso. E os 3 menores ossos está no ouvido. Quer saber quais são eles? Estribo, martelo e bigorna. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você consegue memorizar isso aí. Estribo, martelo e bigorna são os 3 menores ossos do corpo humano. Quando Deus desce dentro do vale do crente, Deus não procura o fêmur, Deus não procura a rótula, Deus não procura a tíbia ou a fíbula, Deus não procura a una, Deus não procura o metatarso ou metacarpo, ou a caixa craniana, ou a mandíbula, ou a caixa torácica. Deus não procura a cravícula, o humero, a cabeça do humero. Deus, quando desce dentro do vale do crente, os primeiros que Deus procura são os menores. Deus está à procura de menores. O verdadeiro adorador nunca é o maior, sempre é o menor. Você se lembra da botija da casa da viúva? A botija da casa da viúva? A Bíblia nos diz que quando o profeta passou na casa dela, ela disse: teu servo, meu marido, morreu. E vieram os credores para levar os meus 2 filhos para o mercado da escravidão. E aí? O que é que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem mais nada. A tua serva não tem mobília. A tua serva não tem armário. Porque a ideia do profeta era matemática, irmãos. Raciocine comigo, é lógico. Ideia matemática, porque se ela tem uma mobília cara, dá para vender e quitar a dívida. Ele disse: o que é que tu tem em casa? Você tem uma cadeira nova? Você tem um jogo de sofá para a gente vender? Você tem um armário novo para a gente vender? Um armário acoplado? Você tem alguma coisa formicada dentro de casa para a gente vender? Não, a tua serva não tem mais nada. E panela? Nem panela mais tem. Nem panela a mulher tinha em casa. Essa tua serva não tem mais nada. Aí ela vai lembrar lá no profundo da mente dela. Ela diz assim: mas tem uma coisinha que está lá dentro de casa, fora eu e os meus filhos. Lá no cantinho da casa, lá no final do córtex cerebral, ela lembrou disso. Ela disse: a tua serva tem, a não ser uma pequena botija de azeite. Na verdade, o original do hebraico é um pequeno vasinho de azeite. Na casa, irmão, pode faltar tudo. Na casa pode faltar armário, pode faltar guarda-roupa, pode faltar fogão, pode faltar sofá, pode faltar televisão. A única coisa que não pode faltar na casa é vaso. A única coisa, vou repetir para ver se tu pega isso aí, irmão. A única coisa que não pode faltar na casa é vaso. Detalhe, não adianta ser só vaso. Tem que ser vaso, mas tem que ter azeite. Tem que ser vaso, mas tem que ter azeite. Vou repetir mais uma vez: tem que ser vaso, mas tem que ter azeite. Pastor Roberto, se for pouco, não tem problema. Deus vai usar o pequeno vaso com um pouquinho de azeite. E o profeta disse: entra para dentro da tua casa. Depois pega vasilhas emprestadas. Já que tu não tem nem panela, pega vasilhas emprestadas com os teus vizinhos. Entra para dentro de casa. Deita a porta sobre ti e os seus filhos. Lá dentro você vai pegar as vasilhas vazia e vai derramar do vasinho pequeno lá dentro. Tem gente que pensa que Deus, ele trabalha na mão lógica. Não. Deus trabalha na contramão lógica, mas não inverte valores. Deus trabalha na contramão lógica, mas nunca vai inverter valores.
O valor da família é uma coisa necessária. Deus nunca vai inverter esse. Mas Deus trabalha na contramão lógica. Como assim, pastor Roberto? Tem gente que pensa que Deus vai usar o grande para encher o pequeno. Na verdade, Deus pegou o vasinho pequeno para encher as vasilhas grandes. Não, vou falar mais uma vez para ver se tu pega aqui, irmãos. Tem gente que pensa que Deus vai usar vasilha grande para encher pequena. Mas hoje Deus, a partir de hoje, irmão, Deus vai quebrar o protocolo. Vai pegar vasinho pequeno para poder encher vasilha grande. Só quem acredita, só quem, meu Deus do céu, só quem acredita, dê uma rajada de glória para Jesus. Aralava majobedecai lava sobedecai. Riapalava sobedecama sobedecai ama sobedecai. Ama vaio rama sobedecala vaio decama sobedecai. Se tem alguém se achando grande demais aqui, se tem alguém aqui se achando que é melhor do que todo mundo, aleluia, glória a Deus, a partir de hoje peça a Deus para te lapidar, porque Deus ele vai de encontro primeiro com os pequenos, para depois falar com grandes. Se tu é grande, te prepara para ir para o rabo da fila. Mas se tu é pequeno, te prepara, porque os menores serão os maiores, os últimos serão os primeiros. Os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Deus vai exaltar muita gente ainda no ano de 2023 aqui. Há um projeto correndo. Te prepara. Deus vai te exaltar. Ao invés de empregado, Deus vai te fazer patrão. Mas obedeça enquanto é empregado ainda. Não inverta os valores. Glória a Deus. Continue na tua pegada pequena. O que importa é que ele cresça e que você diminua. Elias. Vou falar isso aqui para nós ir para a oração. Elias, pastor. Elias queria ser melhor do que todo mundo. Porque pastor Robério, o leão dos profetas, queria ser maior do que todo mundo. Sim, senhoras e senhores. O profeta Elias queria ser maior do que todo mundo e melhor do que todo mundo. Ele chegou a dialogar com Deus dizendo: eu não sou nem melhor do que os meus pais, então não quero esse negócio de ministério mais não, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O tempo vai passando, Deus dá comida na brasa para ele, botija de água. Até na época que o ribeiro de Querite estava processando água, em Israel não chovia. Deus leva ele para o ribeiro de Querite para beber água limpa da fonte. Só existe uma fonte que é a fonte mais limpa do mundo, que é onde se processa uma água chamada água Perrion. A água Perrion, depois você pesquisa no Google para tu ver. É a água mais cara do mundo, a mais pura do mundo. É uma água que passa por baixo dos territórios do lençol freático, da Mesopotâmia e também lá na terra de Querite. A Bíblia diz que ele estava bebendo no ribeiro de Querite, água Perrion. A água mais pura. Deus mandou o garçom com Subway na ponta do bico. Primeiro hambúrguer da história, pão e carne no bico do corvo. Esse Deus é lindo, irmãos. Aí leva hambúrguer para o profeta, bebendo água Perrion, está lá tranquilão. E aí daqui a pouco ele volta, se achando melhor do que todo mundo. Disse Deus: só eu fiquei. Pode declarar, Deus. Só pode falar aí, confessa com teus lábios. Só eu fiquei. Mataram todos os profetas. O dia que o Senhor quiser usar alguém para pregar, só tem eu. O dia que o Senhor quiser usar alguém para doutrinar, só tem eu. O dia que o Senhor quiser usar alguém para pular de um pé só, só tem eu. O dia que o Senhor quiser usar alguém para cantar uns louvor aí, só tem eu para louvar. O dia que o Senhor quiser usar alguém para levantar a mão e a chuva ser neutralizada, o Senhor só tem eu. Aí Deus olhou para ele e disse: está se achando demais, viu, Elias? Tu está pensando que tu é a última bolacha do pacote, viu? Tu está pensando que tu é a última Coca-Cola do freezer. Você está pensando que tu é o último tampico da geladeira. Ei, Elias, tu está se achando demais. Tu pensa que tu é o rei da cocada preta, o melhor chocolate da Lacta. Tu está pensando que tu é quem, Elias?
Deixa eu te mostrar uma coisa. Deus abriu as portas das cavernas e disse: olha para lá, camarada. Olha para lá, cabra. Dá uma olhada para as montanhas e para as cavernas. Tem 7.000 que bebe da mesma água de profeta que você, que come, aleluia, da mesma comida de profeta que você. Deus ainda tem muita gente para usar. Deus tem muito pregador melhor do que eu. Deus tem muito cantor melhor do que tu. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A única coisa que nos nivela para nos manter de pé é a misericórdia de Deus. É a misericórdia, aleluia, que te permanece para cantar. É por causa da misericórdia que tu prega. É por causa da misericórdia que tu profetiza. É por causa da misericórdia. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza, vai. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo. Tecladista. Sabe o que eu acho lindo, Daniel? É que no vale Deus não faz confusão. Mas pastor Roberto, não teve um rebuliço lá? Teve um rebuliço, mas não teve confusão. Tem gente que confunde rebuliço com confusão. Tem gente que confunde movimento com avivamento. Nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos avivalistas, não movimentalista. Aonde tem movimento, sempre tem alguém que não deixa o outro passar, pisa na cabeça, pisa nas costas, murro na cara, rodada com a mão na orelha. Você já viu isso por aí? Eu já vi muito acontecer. Lá na beira do tanque de Betesda havia uma idolatria muito grande. Porque o tanque, outro dia eu ouvi falar sobre isso aqui, o tanque era consagrado a Asclépio, um deus romano. Um deus que, segundo eles, era médico, segundo a mitologia. E pisavam naquele homem, e ele disse para Jesus: sempre que eu tento ir, sempre vem um na minha frente, pisa em mim, passa na minha frente. Porque aonde tem movimento, sempre tem pancada na cara. Onde tem avivamento é diferente, é outra coisa. Aonde tem avivamento tem rebuliço, mas não tem confusão. Aleluia. Teve rebuliço? Sim. Teve sim ou não? Mas não teve confusão. Observe, pastor. Aí Deus manda o profeta profetizar. Ele disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí o estribo procurou o martelo, que procurou a bigorna, e foi procurando a caixa craniana, e foi montando com a mandíbula, e foi indo. Um foi procurando o outro. Cada osso se uniu ao seu osso. 206 ossos. 5 litros entre água, sangue e ferro. 3 faculdades mentais, sensitiva, emotiva e evolutiva. Mais de 3 trilhões de células. 640 músculos. Nós temos dentro de nós, entre o fósforo e o tártaro, nós temos um negócio chamado esôfago. 45 vitaminas, 75 proteínas, 2 cordas vocálicas. E no esôfago 7 peças ósseas, que tem a capacidade de emitir 500 mil sons por segundo. Você é a melhor fabricação feita pela mão de um fabricante. E detalhe, pastor Robério, não dava para colocar a mandíbula do João no crânio do José? Não, lógico que não. Não dava para colocar a una ou o rádio, colocar no Homero, no lugar do Homero do Raimundo, no lugar do Francisco? Não. Ali, irmão, era a caixa craniana do Raimundo, na mandíbula do Raimundo, no esôfago do Raimundo, na cravícula do Raimundo, na cabeça do Homero do Raimundo, no Homero do Raimundo, na una do Raimundo, no metacarpo do Raimundo. Cada osso procurou o seu osso. Aleluia. Deus, aleluia, ele entra dentro do vale. Ele até faz rebuliço, mas ele não faz confusão de ossos. Cada osso no seu osso, cada coisa no teu lugar. Diga para o teu vizinho, para a tua vizinha: cada coisa no teu lugar, cada um no teu cada um, e cada um no seu quadrado. Aleluia. Segura sua mão assim lá em cima. Sua mão lá em cima. Segura que é a profecia.
Deus vai fazer um rebuliço na tua casa. Ó, pastor, só 50%. Deu glória a Deus. É porque eles não entendem o que é rebuliço. Eu vou explicar. Com a mão lá em cima. Deus vai fazer um rebuliço na sua casa. Mas pastor Roberto, rebuliço não é um vento veemente e impetuoso. É sim, isso aconteceu em Atos capítulo 2. Deus vai fazer um rebuliço na tua casa. E o que acontece com o rebuliço de Deus? A gente morre não. Rebuliço de Deus não mata. Rebuliço de Deus coloca as coisas no lugar. Aleluia. Você vai fechar os seus olhos. Você vai colocar as suas duas mãos lá em cima. Mão no ombro do irmão da direita, mão no ombro do irmão da esquerda, Senhor. Isso aqui é o símbolo da união, irmãos. Ato profético. Você vai profetizar o rebuliço de Deus, que coloca as coisas no lugar. A empresa vai voltar como era antes. E se a empresa não saiu do lugar, vai começar a andar a partir de hoje. A saúde vai voltar como era antes. Mas se nunca teve saúde, ela vai ser restaurada agora. A porta de emprego, aleluia, nunca se abriu. A partir de hoje vai abrir. O emprego está ameaçando você, aleluia, de mandar você embora. A partir de hoje, Deus vai fazer o teu cargo subir. O teu nome, aleluia, vai lá para cima. Começa a orar, começa a falar com Deus. Ora, Espírito Santo de Deus. Oh, my. Araia sondele fai o te caia mai. Ei, erevalai o Senegal. Enercadio nergalo maso de rai. Amaio sianaio nefai o laia sei. Para colher meneraia subia. Inefável lemassundere bedefai. Emenefadio le paramadio bedefai. Indaio nanaio nefaiaio. Sinta a presença de Deus aí sobre a tua vida. Há um barulho aqui nessa noite. Cada osso procurando o seu osso. Há um rebuliço. Ai meu Deus. O espírito de profecia já foi derramado aqui dentro. O espírito de profecia já foi derramado aqui dentro. Tem muita gente falando em língua estranha, outras profetizando ali no canto. Meu Deus, tem gente chorando dentro da igreja. É milagre, é milagre. Isso. Sinta. Abra a tua alma, rasga o teu coração para a presença de Deus. Vai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui dentro. Meu Deus. Isso. Deixa ele operar. Espírito de Deus,
Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir o Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, visita o teu povo. Que glória é essa? Que poder é esse? Aleluia. Esse é o tipo de reunião difícil de terminar. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, pode glorificar, pode glorificar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Pastor, estava com muito tempo que eu não adorava desse jeito. Pode adorar. Pastor, tinha tempo que eu não chorava. Pode chorar. Pastor, tinha tempo que eu não sentia. Pode sentir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vire para esse irmão que está do teu lado aí e fala para ele assim: é só o 5º dia. Fala para ele. Fala para ele assim: ainda tem mais 7. Aleluia. Bispo, ainda tem mais 7, bispo. Esses 5, quem já foi abençoado nesses 5? Que maravilha, que maravilha. E vocês não me apertam muito não. Daqui uns dias nós vamos fazer um projetando de 30 dias. Porque eu tô sentindo tão bem. E eu tô vendo Deus fazer coisas tão grandes. Aleluia, aleluia. Pastor Robério, que Deus te abençoe, meu querido. Só Deus para te recompensar. Você, sua família, sua vinda aqui alegra o nosso coração. E a sua vinda aqui bate perfeitamente com o que você pregou. Queridos, eu falo isso com dor no meu coração. Mas teve 2 pessoas que eu liguei para vir no projetando. E a pessoa me respondeu e disse: fala com a minha secretária. Falei com a secretária, ela disse: manda as redes sociais da igreja, que tem alguma foto da igreja. E eu mandei, nunca mais me respondeu. Será que achou pequena? Você achou pequeno? Falou: não, mas pouca gente demais, vou lá não. Deus começa pelos pequenos. Lembra dos 3 ossos? Os menores. Deixa ficar grande para lá. E nós estamos pequenos aqui, mas crescendo a cada dia na graça, no poder, na esperança, na glória, na fé. E aí eu ligo para o Robério: pastor, o senhor vem? Pastor, eu vou de ônibus. Não pediu hotel, não pediu nada. Não, eu vou para a casa do irmão fulano, né? Irmão, é lá para a banda do Solange Park. Não sei para onde lá. Longe, irmão, longe. Eu estava aqui agoniado. Eu pensei: será que esse homem perdeu aqui, meu Deus? Porque ele chegou bem mais cedo. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Quantos aqui comprometem em orar pelo pastor Robério? Aí, pastor Robério, ó. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã continua, viu? Profeta de Deus. Você vai ver o que Deus pode fazer na vida de um jovem. Você vai ver amanhã. É bênção, é bênção. Curva sua cabeça, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
e a comunhão gloriosa do Santo Espírito esteja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e que todos digam